Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com você. Hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro. Que bom nós estarmos juntos, quinta-feira, dia de adoração, dia de nós nos encontrarmos com o Senhor, adorá-lo e bendizê-lo, lembrando sempre da Quinta-feira Santa, daquela celebração que o Senhor realizou, a celebração do lava-pés, aonde foi instituída a Santa Eucaristia, a Santa Ceia, na Santa Eucaristia, também instituído o ministério sacerdotal. Nós queremos hoje, tirar um tempinho para que nós possamos ir a uma igreja. Se nós não tivermos como ir à Santa Missa, participar de um momento de adoração com a comunidade, passemos na Capela do Santíssimo, ali na igreja pertinho da sua casa, para fazer esse momento de adoração. Colocar-se diante do Senhor, Não é preciso falar, cantar, não é preciso nada disso. Você pode dizer assim: Gati, como eu vou fazer o que lá na igreja? O que eu vou adorar o Senhor? Eu não sei o que eu vou falar. Não precisa de falar nada. É como você ir ali diante do Senhor e se deixar banhar pela água viva do seu espírito ou pelo ardor, do calor, do fogo do Espírito Santo. Então, vá, não deixe de ir. Diz São João Bosco que quanto mais nós visitarmos o Santíssimo Sacramento, mais abençoados nós seremos. Se queres ser muito abençoado, visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Se você quer ser abençoado poucas vezes, participe poucas vezes, vá poucas vezes adorar o Santíssimo Sacramento. Se você não quiser, não precisar de bênção nenhuma, então você não vá adorar o Senhor. É claro que você precisa, como eu também preciso. Por isso, todos os dias eu tenho tirado, nos últimos 2 anos, tenho tirado um momentinho para passar na Capela do Santíssimo para adorá-lo e bendizê-lo. Muito maravilhoso, gratificante, uma experiência muito maravilhosa. E nós vamos então escutar o Evangelho da liturgia do dia de hoje, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei minha ovelha que havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e busca diligentemente até encontrá-la? E tendo encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, a
palavra do Senhor para esse dia de hoje, para esta quinta-feira, nos apresenta duas parábolas. A parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda, da dracma, né, que foi perdida. E nós vemos aqui no início do nosso texto que foi proclamado, ele diz assim: aproximavam-se de Jesus publicanos e os pecadores. Outro dia mesmo dissemos, né? Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos, eram aqueles pecadores públicos, né? Pecadores, para ouvir o Senhor. E os fariseus? E os escribas? Os fariseus, como eu disse também, fariseus são aqueles que conhecem a lei, conhecem a religião, são mestres de religião, mas no fundo, eles conhecem aqui na mente e não no coração, né? E eles ficam fiscalizando, fiscal de Jesus, para ver o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava falando, com finalidade sempre de denegrir a imagem do Senhor e até mesmo de tirá-lo de circulação, vamos dizer, até mesmo, né, entregá-lo à morte. E aqui então, amados, os publicanos e os pecadores, eles eram pecadores, mas eles gostavam de ouvir Jesus falar. E quando Jesus falava, Jesus transformava. Quando escutava Jesus, a vida deles mudava. Lembra do Zaqueu, que também era um cobrador de impostos? Ele que é conhecido por todos como, vamos dizer, um ladrão mesmo, né, que passava a perna nos outros. Mas ele, um dia, ele queria saber quem era Jesus, e ele subiu numa árvore, e ali, Jesus passando naquela rua, olhou para cima da árvore e mandou que ele descesse, e Jesus foi até a casa dele, e ali também os fariseus e os escribas estavam lá para poder fustigar, poder criticar, né? Se ele soubesse quem é esse cara, ele não ficava dando bola para ele, né? Mas aí Jesus conversou com ele ouviu Jesus falando e sendo, né, o Evangelho, que é isso que nós temos que fazer, né? Falar do Evangelho e ser o Evangelho vivo. O quinto Evangelho somos nós, né? Então, aquele homem, aquele pecador, Zaqueu, ele se rendeu diante da presença e da palavra de Deus e disse que ele, se ele tivesse defraudado alguém, passado a perna em alguém, devolveria até 4 vezes a mais do que ele tinha usurpado daquelas pessoas. Isso para dizer da necessidade de escutar a palavra de Deus. De nós também, muitas vezes nós agimos mais como escribas e fariseus do que pecadores que somos de fato, né? E aqui Jesus então fala para esses críticos, esses fiscais que ali estavam, fiscais da fé, Jesus conta uma parábola das 100 ovelhas. 100 ovelhas, os animaizinhos, né? Dóceis. Mas Jesus fala, se o pastor perder uma daquelas 100 ovelhas, ele vai deixar ela para lá? Ou ele vai atrás dela até encontrar? Ele deixa as 99 no lugar seguro, e também não joga elas fora, né? Mas deixa elas em lugar seguro e vai em busca daquela que se perdeu. E quando se perdeu, e quando ela é encontrada, então ela é festejada, porque era a ovelha que havia se desgarrado e foi encontrada novamente. Da mesma forma, a moeda, a dracma era uma moeda, uma moeda grega. Normalmente ela é cunhada em prata. E há muito tempo ela teve início nessa moeda entre os anos 300 e 400 antes de Cristo. E ela durou muito tempo
em 2001, agora mais recente, né, que passou a ter o euro lá na Grécia, né, por causa das nações europeias, né? Então, essa moeda, se a pessoa perde uma moeda, ela não deixa para lá. Ela vai em busca até encontrá-la e ela se alegra, festeja até com os outros. Irmão, para dizer isso para você, quero dizer que, da forma que o Senhor conta essa parábola, ele é o pastor. E as ovelhas somos nós. As dracmas também somos nós. E o Senhor, então, com essas palavras, ele está dizendo que ele vai em busca de cada um de nós. Que cada um de nós é importante, muito importante para ele. Ele tem um amor especial, ele tem um cuidado especial por nós. Ele quer que nós, todos nós, estejamos com ele no redil, no curral, juntos, né, com as demais ovelhas. Ele vai em busca de cada um de nós. E quando ele encontra a ovelha perdida, ele não a acusa de nada, nem maltrata, mas sim toma em seus ombros e conduz até junto com as outras. No nosso meio hoje, na nossa igreja, muitas ovelhas se perdem e nós precisamos buscá-las e trazê-las, nos alegrarmos com elas. E assim, a igreja do Senhor deve se alegrar com aqueles que estão de volta, com aqueles que voltam para a igreja, aqueles que estavam afastados, que agora foram tocados e voltaram, aqueles que eram católicos foram embora para outras denominações, mas agora estão voltando, é a hora de acolhermos, né, de festejarmos. Aqueles que eram de outras denominações e agora se achegaram a nós, tempo de nós nos alegrarmos e acolhê-los com alegria, sinceridade e muito amor no coração, porque isso é próprio daqueles que seguem o Senhor, daqueles que são servos do Senhor, daqueles que são batizados, que são enxertados no tronco da salvação, que é Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus seja ouvida por todos, que nós acolhamos aqueles que se foram, aqueles que estão voltando, aqueles que estão chegando, que nós os acolhamos e nós os amemos. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.